Paz do Senhor para você que me assiste do outro lado. Meu nome é Lúcio Trindade, eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. O texto que eu vou ler hoje se encontra na primeira carta de João, a primeira carta de João, capítulo 3, que diz assim: Aquele que pratica o pecado, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Agora, quando você lê essa carta de João toda, se você não ler com atenção, fica parecendo que João está sendo redundante ou está falando coisas óbvias demais, mas quando você olha com cuidado, você vai perceber que o que João está fazendo mais ou menos é como uma ilustração que eu ouvi o pastor John Bevere pregar uma vez. E quando eu tive a oportunidade de ministrar, eu já usei isso em outras oportunidades, onde o que ele está fazendo é apontar o que é o amor, ou a pessoa que é nascida de Deus. Por exemplo, no mundo nós vemos vários amores. Um deles seria o amor de Hollywood, o amor que nós vemos nos filmes, né? Onde os atores ali, naquele clímax da paixão, eles abandonam alguma coisa que estavam prestes a fazer para correrem atrás do amor, fazem loucuras e coisas do tipo. Né? Nós temos os amores, né, que o mundo nos oferece. Tem pessoas que amam a si mesmas, pessoas que amam vários tipos de coisa. E João, o que ele está fazendo é um contraste. Todo o tempo ele está apresentando contrastes entre aqueles que são nascidos de Deus e aqueles que não. O amor que procede de Deus e o amor que não. E a ilustração que o John Bevere usa é que seria mais ou menos assim: eu posso descrever uma pessoa que eu conheço para vocês e falar, fulano de tal, ele tem essas e essas características. E você, quando estivesse na rua, encontrasse essa pessoa, encontrasse qualquer outra pessoa que batessem com as mesmas características, você poderia dizer, isso daí é fulano de tal, de quem o Lúcio estava falando no outro dia. Mas se eu te apresentar uma foto desta pessoa que eu estivesse falando, você encontraria qualquer outra pessoa que tivesse parecido com aquela pessoa, e você saberia que essa pessoa que é simplesmente parecida não é a mesma pessoa que eu estava falando no outro dia. Então o que o João está fazendo é justamente isso. Ele está apresentando essa foto para nós, daquilo que é o amor de Deus. E se vocês voltarem um pouquinho no capítulo 3, né, onde ele diz ali no capítulo 3, versículo 1, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. São palavras muito profundas que não dá para digerir de forma rápida. E se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que João está nos dando características de pessoas que realmente foram nascidas de Deus. É impressionante a quantidade de pessoas desviadas que, quando você tem a oportunidade de conversar e conhecer um pouquinho mais a história, o que a pessoa acredita, pessoas que pensam estar certas e estarem cheias do amor de Deus, quando na verdade não estão, né? Estão enganando a si mesmas,
andam nas trevas e não conseguem perceber isso, porque vivem acreditando em sofismas, ideias que vieram da própria cabeça, ou que ouviram alguém falar, mas não foram ideias que foram implantadas pela palavra e pelo Espírito de Deus. Né? E a minha intenção com esse vídeo é justamente poder mostrar isso, para seja lá quem for que estiver assistindo, é que nós precisamos prestar atenção, nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos molde, nós precisamos entender se verdadeiramente estamos nele, né? Como, por exemplo, voltando aqui nesse versículo, ó, que ele diz assim: e a si mesmo se purifica todo aquele, né? Se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, ele está falando assim, quem realmente acredita nisso, quem realmente tem essa esperança em Deus, né? De que agora é filho e de que ainda vai se manifestar aquilo que ele há de ser. Essa pessoa que realmente acredita, ela está se purificando. Ou seja, aqueles que não estão se purificando e muito menos se empenhando em buscar a purificação é porque não acreditam nisso e muito menos têm esse tipo de esperança. São palavras fortes, mas são palavras que são necessárias para que a gente possa medir a nossa vida, para que a gente possa, né, entender os nossos erros e podermos buscar arrependimento diante de Deus. O amor que procede de Deus é o amor que transborda, é o amor que nos leva a cuidar dos nossos irmãos, é um amor que não nos deixa falar, não nos deixa sem falar de Jesus, é um amor que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que deixam de confrontar as outras ou apontar o erro ou o pecado, né, porque vivem com aquela filosofia de que eu não preciso falar, cada um cuida da sua vida. A palavra de Deus não nos ensina a ser assim. Nós temos o dever, nós temos o compromisso, né, de como irmãos cuidar uns dos outros, de pregar o evangelho, de alcançarmos vidas e pessoas, né? E outro versículo também que é muito profundo e fala ao meu coração é o versículo 6 do capítulo 3, que diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. A palavra de Deus faz distinção entre iniquidade, transgressão e pecado. Iniquidade é aquilo que acontece no íntimo, né? Traz aquela, acho que no original traz aquela ideia de curvatura. É aquele que não tem um espírito reto diante de Deus, é aquele que tem intenção ou o coração, né, de uma forma desviada, com a intenção não tão pura, né? Algo acontecendo de ruim dentro dele. E geralmente precede a transgressão. E a transgressão é ultrapassar o limite estabelecido, né? Aquilo que a palavra de Deus já deixou claro que ele gostaria que fizéssemos ou que deixássemos de fazer. E o pecado é literalmente errar o alvo. Então, o engraçado é que ele fala assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, não vive errando o alvo. Por quê? Porque para que nós não errássemos o alvo, o Senhor nos deu o Espírito Santo. E a gente já não vive mais a nossa sabedoria. Porque se a gente vivesse a nossa sabedoria todo o tempo, a gente viveria narrando aquele versículo de Paulo que diz assim, né? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não queria fazer, esse sim eu faço. E eu te explico, porque muitas vezes a gente acredita estar fazendo a coisa certa. Mas porque a gente é limitado, a gente erra o alvo. Mas se a gente se deixar ser trabalhado pelo Espírito, nós vamos acertar o nosso alvo, que é Cristo, o nosso propósito, que é buscar a Deus. E ele diz, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. E o que eu entendo aqui de forma muito clara é que todo aquele que vive pecando é porque não se aprofundou num relacionamento com o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito, quem não tem a semente divina dentro dele, não pode viver uma vida de santidade, mas aquele que tem o Espírito e que zela pela comunhão com ele, que aprende, né, e busca por vê-lo, por conhecê-lo, não vai viver errando, mas vai viver a santidade e o plano e o propósito que Deus determinou para cada um. E com essa palavra, eu espero ter abençoado você, o seu coração, ter encorajado você a conhecer mais a palavra de Deus
E se essa palavra te abençoou, não deixe de compartilhar com outras pessoas. A intenção não é ficar famoso, mas é ministrar o máximo de corações possíveis e ganhar pessoas para Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê graça em nome de Jesus. Amém.